Durante seus anos no pavilhão celestial, a única pessoa que Yang Kai realmente conhecia era o tesoureiro Men. Afinal, ele precisava ir até ele todo mês. O tesoureiro Men tinha um apelido que a maioria das pessoas usava para se referir a ele, Opressor Men. Mesmo que sua posição fosse de um tesoureiro, ele ainda gostava de extorquir pontos de contribuição dos discípulos. Pegue o creme de coagulação sanguínea, por exemplo, normalmente seria vendido por volta de 10 pontos de contribuição. Ele venderia 2 garrafas pelo preço de 3. Além disso, a quantidade de creme que deveria estar dentro das 2 garrafas era colocada em 3. É muito simples, ele dizia, compre ou dê fora. Claro que o tesoureiro Men não fazia isso sempre, apenas ocasionalmente. Ele só mirava os discípulos mais ricos, enquanto as pessoas pobres como Yang Kai, ele nem se importava. Pontos de contribuição eram difíceis de conseguir, então como os discípulos poderiam ficar parados e serem explorados? Cada discípulo que foi enganado por ele reportaria para o conselho de Elders. Eles o avisaram diversas vezes, mas ele continuava impassível. Além do mais, sua posição era crucial, e não havia ninguém que pudesse substituí-lo. Devido a isso, todos os discípulos da seita o odiavam até o limite. O velho era impiedoso com todos, exceto Yang Kai, para quem ele não podia fazer nada. Isso é porque certa vez, ele estava espiando uma discípula e foi pego em flagrante por ele. Sem respeito com os mais velhos. Que escândalo! Ele foi pego, o tesoureiro Men só podia baixar a cabeça na frente de Yang Kai. Era exatamente por isso que Yang Kai se tornou bem familiar com o velho. O velho lascivo, com uma pele grossa, ajustou rapidamente sua atitude e disse, o mesmo de sempre? Sim. Yang Kai disse sinceramente enquanto confirmava com sua cabeça. Sem dizer uma palavra, o tesoureiro Men tirou 10 pratas do contador e marcou a retirada. Pegando as pratas, ele perguntou, quantos pontos de contribuição eu tenho agora? Revirando os olhos, o tesoureiro disse, você ganha 4 pontos todo mês e então usa 1 ponto para trocar por 10 pratas. Isso te deixa somente com 3 pontos guardados, sendo um total de 12 pontos na sua conta. O que? Você quer trocá-los por uma garrafa de creme de coagulação sanguínea? Não, eu só estava perguntando. Ele respondeu enquanto resmungava, 12, né? Tão pouca coisa, mesmo se ele quisesse trocar por uma pequena erva medicinal, não seria o suficiente. Com um rosto sério, o tesoureiro Men sussurrou para ele, pequeno Yang Kai, você quer guardar e trocar por um comprimido de essência temperada. Mas para guardar até lá, você precisa subir de rank, com sua velocidade. Quanto tempo isso vai levar? Eu não vou chegar lá eventualmente? Ele respondeu dando um riso abafado. Isso deixou o tesoureiro Men sem palavras. Ele pensava que com sua velocidade, na hora que ele conseguisse este velho já estaria morto por muitos anos. Mas tesoureiro Men, tem uma coisa que eu não entendo. Fale. O velho disse enquanto mostrava uma atitude de que eu estou de bom humor, então vou te dizer. A pílula de essência temperada é um medicamento precioso. Como ela apareceria aqui? Hehe, falando com um rosto cheio de orgulho. Isso é porque esse comprimido é o tesouro deste velho. Os outros não sabem disso. Ah, é seu. Isso deixou Yang Kai atordoado. Ele sempre pensou que o comprimido pertencia à escola. Não é para menos que essa coisa velha estabeleceu um preço tão astronômico. Não fique com raiva. Ele disse alegremente, enquanto dava um gole no bule de chá. Eu não vou abusar de você, enquanto você trouxer pontos de contribuição suficientes para trocar, o velho Men dará para você. Minha palavra não é inválida. Eu irei cobrá-la. Ele disse afirmando. Com sua face para baixo, o velho Men perguntou para Yang Kai, eu ouvi que ontem você apanhou. Imediatamente Yang Kai se virou e foi embora. De trás, o tesoureiro Men gritou, deixe este velho perguntar, não seja tão apressado para ir embora. Ele disse isso, mas na verdade estava cheio de alegria. Ao ver que Yang Kai não tinha intenção de parar,
ele se ergueu e gritou: Pequeno Yankai, você deveria se apressar e ir embora. O pavilhão celestial não é lugar para você, mais cedo do que mais tarde você será morto. Pausando mais sem se virar, Yankai suspirou: Eu não tenho nenhum lugar para retornar. Ele estaria acabado se fosse embora. Depois de segurar o bule de chá por um tempo, o tesoureiro Men disse: Então por que você veio? Pílula da essência temperada. Esse caro tesouro, como poderia este velho possuí-lo? Ele apenas inventou essa mentira para te dar esperança, ele nunca pensou que você levaria isso a sério. Yankai então apressadamente retornou para sua cabana e pôs a vassoura de lado e rapidamente saiu. Ele estava indo até uma pequena vila fora de Tanglin para comprar comida com suas 10 pratas, como ele fazia todo mês. Pela primeira vez esse passeio não o deixou cansado. Anteriormente, toda vez que ele descia por esse caminho, ele ficaria com ataques de asma fortes de novo e de novo. Mas dessa vez, não só isso não aconteceu, seu corpo se sentia fortalecido comparado com antes e ele se sentiu menos desgastado descendo o caminho. Mesmo se ele andasse 100 quilômetros, ele sentiu que não se cansaria. Isso é por causa do esqueleto dourado? Isso deixou-o pensando em algo que aconteceu esta manhã. Enquanto ele varria, outro discípulo trombou nele, mas ao contrário do que normalmente ocorria, ele ficou firme e estável, enquanto o outro discípulo tinha caído no chão. Embora isso não fosse muito, em retrospecto, isso era incomum. Com seu físico fraco, como ele poderia não ter caído, mas a outra pessoa sim? Era sempre ele quem caia. Ficando cada vez mais excitado, ele pensou nas mudanças que o esqueleto dourado trouxe para seu corpo. Mesmo que essas mudanças fossem pequenas, gradualmente com o passar do tempo elas poderiam atingir grandes mudanças. Pensando nisso, Yankai se recuperou e logo andou até a cidade. Olhando ao redor, ele foi para o lado esquerdo da rua. Ele estava indo até uma loja de arroz. A loja não era grande e o dono tinha o sobrenome Rei e era um morador local. Ele tratava todos os clientes igualmente e isso era um dos motivos pelos quais Yankai comprava dele. Uma loja tão pequena podia ser encontrada em qualquer lugar. O motivo de a Vila Ameixa Negra ser tão ocupada era por causa das áreas em volta, fora eles havia o pavilhão celestial e também aceita-ventos da chuva. O relacionamento entre os dois não podia ser considerado ruim. As várias outras pequenas seitas não podiam ser comparadas com essas duas principais seitas já que elas nem tinham sua própria terra. Era precisamente por causa duas seitas principais que a vila era capaz de vender tantas armas diferentes e manter um ambiente movimentado cheio de mercadorias diferentes, criando um ambiente igual ao da capital da dinastia Han. Depois de andar por um tempo, Yankai acidentalmente andou até um beco onde havia algumas pessoas reunidas. Ele não sabia o que eles estavam fazendo, mas eles eram suspeitos e deram um olhar extremamente perverso para Yankai. Rindo levemente, ele apenas seguiu o princípio: se eles não me ofenderem, eu não irei ofendê-los, e apenas os ignorou. Mas dentre os três havia um que estava vestido com uma roupa semelhante à de Yankai.